Olá, paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você. Hoje vamos falar um pouco sobre o Evangelho segundo Marcos, capítulo 7. O primeiro versículo diz assim: Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E o versículo 4 diz: Quando voltam da praça, não comem sem lavar as mãos. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: Por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? A primeiro momento, se você olhar essa tradição, hoje em dia não é nem tradição dos anciãos, é a tradição dos pais que estão sempre dizendo lave as mãos, mas por uma questão de saúde, de higiene. Não é esse tipo de preocupação. Aqui é uma religiosidade, ou seja, quando você cria uma tradição, cria uma regra para dizer que você é seguidor de todas as regras e obediente a todas as regras, e você é superior do que os outros, porque você cumpre toda a tradição. Então aqui não tem nada a ver com saúde pública, com higiene, mas com uma tradição que foi criada e quem não fazia isso era condenado, como eles estão fazendo aqui, falando acerca dos discípulos de Jesus. Mas Jesus responde, e o versículo 6 diz: Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Então, Isaías, capítulo 29, que foi que Jesus citou aqui dentro desse contexto. E Jesus ainda diz mais, versículo 9: Vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: Honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldizer o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: A ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. Então Jesus está dizendo: olha, vocês estão cobrando que os meus discípulos lavem as mãos e rejeitando eles e dizendo que eles não são obedientes. Porém, vocês não honram o seu pai e a sua mãe. Vocês são desobedientes àquilo que Deus falou para honrar o seu pai e a sua mãe. Então, quando o seu pai e a sua mãe precisa, vocês dizem: olha, eu tenho um bem, eu tenho uma propriedade, eu tenho um recurso aqui, mas não vai dar para te ajudar não, pai. Não vai dar para te ajudar não, mãe. Porque é corban, que significa, que já falou o significado, né? É dedicado a Deus, é oferta consagrada a Deus. Então, ou seja, eu tenho um recurso que serviria para ajudar os meus pais, mas não, eu vou dedicar isso a Deus, sendo que nem Deus aceita esse tipo de oferta. Pelo contrário, se os seus pais precisam, você precisa ajudá-lo, ao invés de pegar isso como uma desculpa. Não é nem porque eles queriam mesmo dedicar aquele bem, aquela propriedade, aquele recurso ao Senhor. Até mesmo porque eles iriam ficar utilizando aquele bem e depois que eu morrer que vai ser dedicado ao Senhor. Então, ou seja, eles eram de fato hipócritas. Ou seja, hipocrisia é quando você exige de alguém o que você não cumpre, ou seja, você está
exigindo do outro pureza, mas você é impuro. Você está exigindo do outro que lave as mãos, mas você desonra, desrespeita a Deus e aos seus pais. Então, isso é religiosidade, quando você quer se passar por alguém que está agradando a Deus, mas de fato você está desagradando a Deus, porque você é desobediente. E Jesus continuou dizendo: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, muito cuidado, esta é a mensagem que eu deixo para vocês nesse capítulo 7. Muito cuidado, não deixe que nenhuma impureza entre no seu coração e nem na sua mente. Não seja uma pessoa que fica cobrando os outros sem antes cobrar a si mesmo e sem antes ter a sua vida dedicada ao Senhor. E lave sempre as mãos, não teria problema. Logicamente, nós precisamos ter, sim, não teria nenhum problema dizer isso dentro do contexto do que Jesus falou aqui, porque nós temos que, hoje, pôr rituais de higiene, mas não para dar lição de moral nos outros, sendo que a principal lição de moral, de conduta, de comportamento, se nós não estivermos seguindo, que é agradar a Deus, honrar a Deus, obedecê-lo e ter o nosso coração e a nossa mente purificada. E a palavra, inclusive, a leitura, a meditação na palavra tem esse poder de purificar a nossa vida. Então vamos continuar meditando na palavra do nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês, um abraço e até a próxima.